simpósios multidisciplinares são oportunidades excelentes, onde a gente pode discutir diversos fatores que envolvem as neoplasias aqui, no caso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o papel da anatomia patológica no câncer de mama. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E eu queria começar com esse artigo aqui. Ele parece anedótico, né? Quando ele fala clínicos são de Marte e patologistas são de Vênus. Porque eles falam justamente, eles ressaltam que o que nós patologistas a gente emite naquele parecer, ele tem que ser capaz de promover um tratamento, um diagnóstico e prognóstico e ser inteligível pelos médicos que estão assistindo o paciente. Então, não adianta a gente escrever determinada entidade ou determinado laudo se isso aí não for entendido por quem está à frente. E quem fez esse artigo aqui é da Universidade famosa de Yale, nos Estados Unidos, envolvendo o departamento de psiquiatria e departamento de laboratorial, para vocês verem como isso é um tema que ainda é muito em voga. Tudo que a gente fala em anatomia patológica, a gente não fala porque vem na nossa cabeça, né? A gente segue diretrizes, como na medicina. Então, um laudo anatopatológico, um parecer, ele vai seguir dados, e o que a gente segue principalmente é o Colégio Americano de Patologia. E o relatório anatomopatológico em câncer de mama, ele deve necessariamente conter esses dados, né? Desde o tipo histológico, passando pelo tamanho, até o perfil imunohistoquímico molecular, como a Juliana falou, que é fundamental para fazer o tratamento e direcionar prognóstico do paciente. Está baixo? Mais próximo. É que eu não tenho sua voz, meu amigo, aqui. Bom, então, o diagnóstico anatopatológico ele tem duas vertentes. O clássico, que é o diagnóstico histopatológico, que é o HE, né, que é aquele diagnóstico que a lâmina fica vermelha e roxa, onde a gente vai dar o tipo histológico, grau, invasão angiolinfática, etc. Só com isso a gente já consegue avançar e informar muitos dados para os mastologistas e oncologistas. Só que isso apenas não é suficiente. Hoje, sem essa abordagem, entre aspas, molecular, que seria imunohistoquímica e outras técnicas mais elaboradas, nada se faz. Você viu que Juliana falou que antigamente, não muito recentemente, você tratava a paciente e depois fazia essa pesquisa de imunohistoquímica, né, para ver principalmente receptor HER2. Hoje, a vantagem de você fazer isso antes da cirurgia e antes você tratá-la com uma quimioterapia pré-cirurgia é porque você vai testar em vivo no paciente se realmente ele responde àquela droga, diferentemente do que era antes. Antes você tirava o tumor e aplicava o medicamento. Agora você aplica o medicamento, se o tumor some, isso quer dizer que ele tem uma resposta excelente tumoral. Então, tudo começa com o exame clínico, ultrassonográfico, e aquilo vai, então, ser retirado um fragmento, uma biópsia percutânea ou uma segmentectomia e nos enviado. E aí vem a primeira coisa. Primeiro ponto, representatividade da amostra. A gente vê eu sou professor da UFB, a gente cada vez vê isso, né, mas os jovens se formam, e agora existe uma proliferação de faculdade particular, nada contra, mas o N de médicos se formando é cada vez maior, e cada vez mais as pessoas buscam facilidades, especialidades de cursos de uma semana, cursos de finais de semana. Então, será que dá para a gente comparar a pessoa que fez essa core biopsy com esta daqui? A chance de uma core biopsy mal feita não flagrar o tumor é bem maior. E aí o que é que acontece? Dona Maria José vai para uma consulta no interior, estou falando no interior, mas muitas vezes algumas policlínicas daqui, faz uma consulta, faz ultrassom, tem um nódulo, é biopsiado e o diagnóstico nosso é negativo. É negativo, não tem câncer. Não que não tenha câncer, mas simplesmente porque o câncer não foi alcançado. O que é que acontece com essa paciente? Vai para casa, isso, os mastologistas estão aqui, oncologistas também, eu tenho certeza que elas têm histórias para contar disso aí. Elas vão para casa, estão bem, porque todo mundo quer uma resposta negativa, né, que não tem câncer, e depois de 6 meses, 4 meses, volta lá, o tumor aparece, faz uma nova biópsia, agora de forma bem feita, e flagra a neoplasia. Então, essa representatividade é fundamental para a gente. E a patologia ela vai direcionar, ela vai não apenas dar um diagnóstico, dizer se aquilo é câncer ou não, subtipar, etc., mas vai influenciar diretamente o tratamento e o prognóstico daquela paciente, né? Como eu falei, tudo começa lá no exame de imagem, na cirurgia, passa por nós, e a partir daí vai ser feito, então, um tratamento.
Isso é só para ilustrar a quantidade de mulheres, né, um dado mais antigo, mas mais recentemente isso ainda é maior, mas eu queria falar disso. O prognóstico e o tratamento vão depender do paciente e das características da neoplasia. E cada vez mais está se estudando detalhes mais intrínsecos à célula, que na verdade é o DNA celular. E aí eu queria que vocês só prestassem atenção, principalmente que aqui é um simpósio multidisciplinar, né, nesses slides aqui. Quando a gente tem uma alteração no órgão, né, então você examina um estômago, você examina uma mama, tem uma alteração, você consegue ver a olho nu. Se essa alteração é microscópica apenas, eu vou ver na histopatologia. Por exemplo, eu tenho um nódulo, eu não consigo dizer se aquele nódulo de mama só olhando a olho nu é benigno ou maligno. Eu tenho que fazer uma lâmina, então isso é uma histopatologia, avaliação microscópica. Se eu quero saber como é o comportamento das proteínas celulares, por exemplo, através da isso eu vejo através da imunistoquímica. Eu jogo anticorpos para ver antígenos naquela célula e subtipar a neoplasia. Se, além disso, eu quero ver alterações genômicas, por exemplo, Foundation One, MamaPrint, NGS, eu vou em nível de patologia molecular. Então, são níveis de detalhamento maior, que vai desde a alteração macroscópica, que às vezes eu não tenho nenhuma, até o DNA. Gravem essa informação, que daqui a pouco a gente volta para ela. Vários artigos saem na literatura. O que a gente tem que ter em mente é isso, que câncer de mama é uma doença heterogênea, com grande número de entidades que mostram considerável variação quanto à clínica e aspectos morfológicos e moleculares. Isso traz para a gente o quê? Uma neoplasia com grau histológico, mesmo grau histológico, tipo, tudo igual, tamanho, em Dona Maria José, ela pode se comportar completamente diferente, mesmo mantendo todas essas características, com Dona Francisca. Isso vai levar em consideração outros achados do tumor e também do hospedeiro, que é o paciente, no caso. E por que a gente fala isso? De ter que cada vez ir num detalhamento maior das células e do tumor. Por quê? A gente quer tentar identificar no meio de uma população, ou seja, todos aqueles pacientes que estão com câncer de mama, quais pacientes vão se beneficiar de determinada droga, determinado tratamento. É o que Juliana já falou um pouco atrás, é o tratamento individualizado, ou uma terapia-alvo. Você fazer um tratamento cada vez mais individualizado, com menos reações para o paciente, de maior eficácia, que é a chamada medicina personalizada. Isso tem um custo, isso é caro. Tá? Nem sempre isso é disponibilizado nos convênios, muito menos no SUS. Mas muita coisa a gente consegue fazer sim no SUS. E o mais importante disso tudo é que todo tratamento ele requer envolvimento multidisciplinar, como eu já falei, passando desde o radiologista, oncologista, mastologista, patologista e todo o entorno deles, uma enfermeira que navega, a navegadora, né? Tudo isso que Débora falou, da burocracia que envolve esse passo a passo, a gente às vezes não entende porque que a paciente está 60 dias, 90 dias sem começar um tratamento, mas na verdade é uma regulação que segurou lá a liberação do medicamento ou do exame. No câncer de mama, então, a gente tem vários tipos, mas os dois principais são esses aqui, o ductal, ou carcinoma mamário invasivo SOE, e o lobular. O restante são os chamados tipos especiais, que é um número menor. Então, maior seria o carcinoma ductal invasivo, tipos especiais que envolvem também o lobular, vou só passar rápido aqui. Mas o que eu quero falar é isso, que 85% dos casos, que são esses dois tipos aqui mais comuns, eles correspondem a um grupo heterogêneo, com amplo espectro biológico e de comportamento clínico. E é aí onde o papel da biologia molecular e da imunistoquímica faz a diferença. Por que isso? Porque alguns tumores, por exemplo, como o adenoide cístico, independente do perfil dele molecular, ele tem um comportamento mais benevolente. Outros tumores, como carcinoma tubular também, necessariamente, independente de qualquer coisa, ele já é por si só, entre aspas, bonzinho. E aí vem, isso aqui foi um dos primeiros artigos de esse cara indiano, Sunil Lakhani, passou um tempo na Inglaterra, depois foi para a Austrália, tem até um paraibano que trabalhava comigo em São Paulo, estagiou com ele na Austrália, passou 7 anos e hoje é um dos caras mais renomados em patologia mamária do país, trabalha lá em São Paulo, no grupo Oncoclínicas. E ele classificou o tumor como luminal A, B, HER2 e basal, como Juliana já falou, através do estudo imunistoquímico. Só que isso também evolui. No passado, você tinha HER2 negativo, HER2 positivo. Hoje em dia, mais recentemente, de uns 5 anos para cá, 4,
começou a se dividir o HER2 em não só positivo ou negativo, mas um HER2 chamado low, que os oncologistas sabem muito bem, que são aqueles tumores que, só para vocês entenderem um pouco, o HER2 considerado positivo, 3 cruzes, ele pode ser 0, 1, 2, 3 cruzes. Os 3 cruzes você usava o trastuzumab. 2 cruzes você tinha que testar pela biologia molecular, porque 50% seriam realmente 3 cruzes, 50% seriam 1 ou 0 cruz negativos. Agora, com o advento de novos estudos, viram que esses tumores, mesmo com 1 cruz, que eles outrora não seriam elegíveis para o tratamento com trastuzumab, eles respondem a um novo tipo de tratamento com anticorpo-droga conjugada, que é o deruxtecan, alguma coisa deruxtecan, que eu não decoro esses nomes, mas é um nomezinho assim. E aí, o que é que acontece? Agora a gente tem um espectro de neoplasias no HER2, que você tem muito mais armas para serem usadas com essa positividade. Só que tem um detalhe em relação a isso que a gente vai falar lá agora, na verdade. Esse HER2, esses estudos imunohistoquímicos, como eu falei lá naquele primeiro slide, eles sofrem interferências da representatividade e uma coisa também que sofre interferência é do formol. Uma coisa boba, formol tamponado. Mas parece mentira, mas ainda hoje a gente recebe amostras ou em éter, ou em álcool, ou em soro, ou que não vem formol. E qual é a consequência disso? Aquele slide que eu falei para vocês, uma mama que vem, por exemplo, com pouco formol, ela macroscopicamente ela parece normal. Então eu vejo lá a mama, o tecido, o tumor parece íntegro, mas o que primeiro altera nessa má fixação é a patologia molecular. O que eu quero dizer com isso? Que uma paciente, por exemplo, que ela seria naturalmente, biologicamente, o tumor dela HER2 positivo e poderia se valer do trastuzumab, de uma droga-alvo, com a má fixação, porque isso aqui começa lá no DNA e vai subindo, ela vai ser negativa. Não que o tumor dela seja negativo, mas por falta de fixação ou por falta de cuidado com aquela peça. Aqui em João Pessoa, a gente começou já tem um tempo, foi em 2007, mais ou menos, quando eu voltei, 2008, a gente começou o primeiro treinamento com o pessoal do bloco cirúrgico. Eu acho que não sei nem se Christian estava no bloco já. Estava não, né? Christian é jovem. Estava não. Mas por quê? Eu comecei no Laureano e a gente via que as peças, quando a gente ia olhar no microscópio as mamas, elas estavam meio que autólisadas. A autólise, fazendo uma analogia com um corpo humano, né, quando a pessoa morre, ela fica lá. Se você não formalizar, aquilo apodrece. Da mesma forma, uma peça. Se você tira uma peça e não colocar no formol, ela autolisa, ela apodrece. E aí a gente olhava as lâminas e estavam autorizadas, parcialmente autorizadas ou totalmente autorizadas. E eu disse, puxa vida, a peça ela não vai para outro hospital, ela desce do bloco cirúrgico para a patologia, e isso era feito, e ainda é feito, né, Cristian, diariamente. 5 horas da tarde, mais ou menos, as peças descem para a patologia. E aí me veio a curiosidade do que está havendo. Checamos o formol estava legal. E aí vamos fazer o seguinte, eu não sei, eu acho que era Giltânia na época, não lembro agora com quem foi que eu falei. E aí, quer dizer, já fazem mais de 10 anos, né? Então, aí eu disse, como é que a gente faz para resolver isso? Tínhamos 2 possibilidades, falar com os médicos, com as doutoras. Juliana não estava lá, mas, veja, os doutores, os médicos, eles não têm o tempo para, durante a cirurgia, dizer, ó, vá cuidar da peça assim, assado, assim, assado. Então, a gente resolveu falar com a enfermagem. E para convencer uma reunião, eu me lembro que eu fiz um coffee break, e foi feito, mas isso é verdade, eu gosto de falar porque foi a partir daí que a gente deu start. E assim, gente, às vezes a gente acha que não consegue mudar as coisas. Consegue. Se você fizer a sua parte, você vai, depois eu vou explicar o que rendeu disso aí. E aí, fizemos um coffee break no sábado, o pessoal foi em massa, e por quê? O pessoal da enfermagem e circulante, porque são eles que lidam com essas peças. E eu me lembro que a primeira coisa, quando a gente começou a falar, numa aula, ela disse, a peça, doutor, com frequência o pessoal opera, e no Laureano tem um viés que são peças instagramáveis, né, fotogênicas, porque são tumores grandes, tumores interessantes, mas vocês estão por fora do que o Laureano tem de neoplasias e de casos que a gente acha raro,
mas quando a gente levanta lá, tem uma pancada. E aí, o que acontece? Eles me disseram, não, com frequência, está no meio da cirurgia, retira a peça e essa peça fica na mesinha, porque o médico quer fotografar. Eu digo, beleza, tá justo, ele tem que fotografar realmente. Agora, e a cirurgia demora 3 horas, 4 horas. Então, a gente chegou num ponto que era por isso que autorizava. E aí, depois ficou até uma celima, porque o médico, quando operava, às vezes chegava já com um baldezinho, bota no formol. Mas aí foi mudando. De lá para cá, eu já dei aula no Memorial, Clinepa, Unimed, HNSN, Clean, Dom Rodrigo, o que mais? Naquele hospital, lá em 2 hospitais de Campina Grande, que é eu não estou lembrado, é o Targino e um outro, e um em Patos, para vocês terem noção. E tudo isso fez, e HU também, todos esses, umas 2 ou 3 vezes, porque mudam as pessoas. E a gente ouve, Christian é prova disso, houve uma melhora significativa. É muito difícil hoje, nesses hospitais, a peça vir sem estar bem acondicionada. Vocês mesmos veem, né? Então, as mastologistas, quando operam, elas já seccionam a peça, isso o formol penetra. Isso faz um bem enorme. Tanto é que o primeiro slide dessas aulas para o pessoal da enfermagem é importância do manejo e acondicionamento das peças cirúrgicas para o diagnóstico e tratamento dos pacientes, porque interfere diretamente. Então, se elas fazem, se a coisa for mal feita no início, a gente não chega no diagnóstico. Né? Então, isso teve uma repercussão. O grande viés é que, às vezes, você está num sábado, está à noite e recebe telefonema, WhatsApp, a peça, tal. Aí a mulher, às vezes, acha que é algum WhatsApp meio atravessado, mas não é, só por causa de peça cirúrgica mesmo. Outra forma de a gente ajudar a mastologista e o papel no câncer de mama é a congelação. Por exemplo, Marina e Juliana aqui, paciente que fez QT-NEL, manda um linfonodo para a gente e o que a gente disser na hora da cirurgia, tem metástase, ela vai para esvaziamento. Não tem, ela prossegue. E isso não é simples, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente coloca no aparelho, muitas vezes a gente faz só citologia em linfonodo, mas quando necessário a gente coloca, faz a citologia é negativa, mas o linfonodo era muito suspeito, a gente termina congelando. Coloca no criostato, isso aqui está menos 30 mais ou menos, a câmera refrigerada aqui, isso aqui petrifica, vai formar como se fosse aquele bloquinho de parafina onde a gente corta as lâminas, a partir daí a gente corta, aqui ó, para não dizer que eu estou mentindo, aqui está menos 20, mas nessa base aqui vai menos 50. Então, em 5 minutos, 8, isso aí congela. Fica duro o suficiente para a gente fazer cortes, colocar na lâmina e examinar. Alguém aqui quer tentar dizer onde é que o tumor está? Isso aqui é um esfregaço da lâmina. Isso fica azul porque a gente cora com outro tipo de marcador, que é azul de toluidina. O HE demora 20 minutos a coloração. O azul de toluidina são 40 segundos. Então, você cora, tira e já passa o resultado. Aqui é um mar de linfócitos, não tinha metástase aqui, tá? Mas o linfonodo macroscopicamente era muito feio, a gente resolveu fazer a congelação. E aqui é a congelação. A congelação, diferentemente da parafina do exame normal, é como se você tivesse no retrovisor tudo embaçado. Fica com muito artefato do gelo. E por isso que é um exame de alta periculosidade para o patologista, porque ele vai ter que dar o resultado e uma vez o que ele disser, Juliana vai fazer. Se eu disser, está comprometida, ela vai esvaziar a axila. E se eu tiver dúvida, eu digo, ó, Juliana, segura, aguardar a parafina, não esvazia, porque na dúvida, pro réu. Né? E aqui a gente congelou e tinha algumas áreas que eram suspeitas aqui, ó. E justamente se confirmou na parafina. Então, essa paciente tinha micrometástases de carcinoma mamário. Essa área fibrosada era a área pós-QT, que o linfonodo sofre uma alteração. Por isso que eu botei aquele slide primeiro, ela dizendo pós-QT, que é o combo do pavor, que é quando a gente vai congelar, ela ainda diz, essa paciente fez quimioterapia neoadjuvante, que altera completamente a arquitetura linfonodal. Tá? E aqui o maior aumento dos grupamentos de carcinoma no meio de linfócitos. Outro exemplo da congelação que a gente frequentemente chamado é para ver as margens cirúrgicas. Então, ela tira um segmento da mama e quer saber se o tumor saiu todo ou não. O que é que a gente faz? Pinta com tinta nanquim, essa tinta não sai no processamento, depois secciona toda a peça, e aqui já na macroscopia vocês podem ver ó, um pontinho branco, que era justamente o tumor.
e o tumor está tocando a tinta preta. Isso quer dizer o quê? Se ela não ampliar, parte do tumor vai ficar na mama da paciente. Então, a gente chega, volta para a sala, Juliana, amplia tal margem, margem lateral, margem superior, etc., depender do que ela marcou para a gente. Para finalizar, então, tudo aquilo que eu falei não adianta como era antigamente, você dizer que aquilo é maligno ou benigno. Só isso já não serve, não só em mama, mas como muitos outros tumores. Cada vez mais a gente está caminhando para uma coisa chamada biologia molecular. Não se surpreendam, parece filme de ficção científica, que se daqui a algum tempo a paciente faz um exame de imagem, é suspeita, ela de repente dosa no sangue, coleta faz algum exame de sangue e diz, ela tem tal carcinoma porque foi analisado geneticamente, faz uma quimioterapia e não opera e está resolvido e não fez nada, e Juliana vai fazer outra coisa, ela tem 3 meninos, tem um bocado de gente para cuidar, eu vou fazer outra, não sei muito o que fazer, mesmo já tão grande, vou botar mais cabelo, né, de repente. E aí segue. Então, eu estou doido para botar mais. O papel da anatomia patológica no câncer de mama, Fábio está ali, ele é o próximo a colocar, ele disse. Então, a gente vai fazer o quê? Diagnosticar e classificar a neoplasia, o histopatológico, a imunistoquímica e a biologia molecular. A gente vai auxiliar no tratamento do paciente através desses métodos diagnósticos que eu falei, além do exame de congelação, e a gente também vai dizer o prognóstico. Essa paciente tem uma probabilidade de sobrevida livre de doença, assim, assado. Além de tudo isso que a gente faz, hoje em dia, como Débora mostrou a inteligência artificial, hoje em dia tudo isso é compilado em grandes centros. Exemplo, quando você manda para a Foundation para fazer esses testes, ela tem um compilado de dados de muitos pacientes, ela vai juntando aquilo ali. Então, isso é extremamente valioso. Hoje, o que você tem mais... Talvez hoje, eu não tenha dúvida de que o que tem mais de valioso no Laureano, obviamente, além das pessoas, né? Porque o ser humano é o principal, óbvio. Mas são os dados que o Laureano proporciona. Né? O N de pacientes, de informações que o Laureano tem, tem poucos hospitais no Brasil que podem propor isso aqui. Agora, só para encerrar, não adianta, tudo isso é bonito, o tratamento, quimioterapia, inteligência artificial, se ainda hoje a gente continua recebendo ou chegando aqui a colar peças dessa forma. Por quê? Porque lá na ponta, lá na medicina básica, nas cidades menores, nos postinhos, o acesso à saúde ainda é muito precário. Enquanto isso não for melhorado, não adianta você fazer o teto, dizer que oferece tudo do mais avançado, se lá na base não tem. Então, eu participei de um evento do Ministério Público Federal, que uniu, aí tem um monte de gente de cidades do interior, etc., e você vê que é muito complicado isso aí, não é tão simples. Né? Elas querem fazer um diagnóstico mais precoce, querem trazer o paciente, mas o acesso à saúde é difícil, a qualidade dos profissionais, ou dos exames, ou dos mutirões que são feitos também não são tão bons, então acaba que tarda, além de uma coisa que é muito ainda presente na nossa realidade. O estigma de câncer ainda é muito forte. Então, muitas vezes as pessoas não procuram com medo disso, com medo de serem diagnosticadas, escondem. Essa é uma mama, gente, essa mama não é do SUS, era a mama de uma enfermeira que veio atendida no hospital da Unimed, tá? Ela estava escondendo da filha, porque já sabia que era câncer, etc. Como o tumor era muito mais vegetante, era um tumor bonzinho, era mais vegetante e não infiltrava tanto, ela está bem. Foi uma mastectomia higiênica, mas ela não procurou por preconceito. É isso.